Olá, meu querido aluno, seja muito bem-vindo à nossa aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Fernando Andrade e estou aqui hoje para falar com você de um assunto muito específico e muito importante para sua preparação para concurso público. E digo mais, seja para qualquer concurso público que você esteja prestando, tá? Se você ainda não me conhece, eu sou juiz federal aqui na 4ª Região, tá? Fui procurador da Fazenda Nacional por 9 anos, fui delegado de Polícia Civil do Paraná e fui técnico judiciário da Justiça Federal aqui do Paraná também. Fui aprovado aí no total em 12 concursos públicos e vou falar agora para você desse tema que envolve aí uma série, que está envolvido, na verdade, em uma série de concursos públicos, tanto na matéria de direito constitucional, que é o nosso foco, né? Nós vamos trazer uma abordagem constitucional, mas isso vai auxiliar você também na sua prova de processo penal, caso seja objeto de cobrança no seu certame. Beleza? Então vamos lá, ó. Preparei uns slidezinhos aqui para você. Tá ali, ó, Focus Concursos Públicos, que está junto com a gente na produção desse vídeo. Todas as redes sociais do Focus. Aqui tem esse cara bonitão aí, ó. Deus o livre, hein? Com as minhas redes sociais, @prof.fernandoandrade, meu Instagram, siga lá se você ainda não segue. prof.fernandoandrade é a minha página no Facebook e o meu e-mail para dúvidas mais substanciosas, tá? Você pode entrar em contato comigo por qualquer um desses canais, mas dê preferência pelo direct, tanto no Instagram como nas mensagens do Facebook, no Messenger do Facebook, para as dúvidas mais simples da gente resolver. E caso você tenha uma dúvida que você acha que não dê para resolver por Messenger, aí você me manda no fernando.d.andrade@gmail.com, beleza? Estou aí desde já à disposição para todos vocês. Então vamos lá, ó. Nosso assunto é habeas corpus, tá? Essa parte de introdução que eu coloquei aqui, nós vamos fazer primeiramente uma distinção entre direitos, que não necessariamente é uma coisa diferente, tá? Então são elementos agregadores, direitos e garantias. Muito bem. Quando você lê lá o artigo 5º caput, o título dos direitos fundamentais são direitos e garantias fundamentais, direitos e deveres fundamentais individuais, né? Mas ali no meio a gente tem algumas classes especiais de direitos, ok? São todos direitos, todos são direitos, mas alguns destes direitos têm por objetivo assegurar, proteger outros. Esses direitos que não são um fim em si mesmo. Como assim, professor? Direito de reunião, por exemplo. O direito de reunião. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em local aberto ao público, independentemente de autorização, só precisa avisar antes. Este direito, quando eu associo ele ao direito de liberdade religiosa, de culto, eu tenho a liberdade de reunião como um meio de proteção, um meio de viabilizar o direito ao culto. Então, o direito de reunião, nessa hipótese, funciona como um direito meio, um direito garantia. Entendeu? Muito bem. Outro exemplo. Direito à integridade física. Direito à manutenção de não ter a sua violação à sua integridade física. É um direito de você não apanhar na rua, de você não ser torturado? É um direito. Este direito é um fim em si mesmo? Ele protege tanto a sua integridade física, como também é uma garantia do direito à vida. Porque se você é espancado, você pode vir a óbito. Tranquilo isso? Beleza. Essa forma, essa cara de garantia, fica muito mais clara em alguns pontos de alguns direitos, certo? E este ponto que eu quero dizer são os chamados remédios constitucionais. Ok? Os remédios constitucionais são garantias. Você tem o direito de utilizar esse remédio constitucional, mas a utilização dele se dá fundamentalmente para a proteção de outro direito. Estamos falando hoje aqui do habeas corpus. O habeas corpus é uma ação judicial de impugnação, uma ação constitucional judicial de impugnação que tem por objetivo proteger a liberdade de locomoção, a liberdade de ir e vir. Então, habeas corpus é uma garantia. Dentre as garantias, ele é um remédio constitucional. Os remédios constitucionais podem ser tanto administrativos como
judiciais. Então, o direito de petição, o direito de certidão são exemplos de remédios constitucionais de natureza administrativa. Tudo bem? Estão acompanhando? Depois eu vou colocar aqui o habeas corpus ao lado do mandado de segurança, mandado de injunção, do habeas data e da ação popular são remédios constitucionais de natureza judicial. Tudo bem? Muito bem. Remédio constitucional, por que esse nome? Porque ele é para ser, eles, né, são todos para ser mecanismos de solução célere, rápida. Então, a característica destes remédios constitucionais judiciais é que são ações sumárias, são ações que não demandam dilação probatória, que não tem instrução, que não tem audiência, que não tem perícia. Por quê? Porque eles são para a simples solução de um problema que é para ser evidente, que é para ser evidente. Tá me acompanhando? Muito bem. Então eu vou colocar isso aqui rapidinho. Então, dentre as garantias, eu tenho os remédios constitucionais Dentre os remédios constitucionais, eu tenho os administrativos, que são os resolvidos na via extrajudicial, e tenho os judiciais. Dentre os judiciais, aí é que eu tenho os nossos amiguinhos aqui, ó. HC, habeas data, mandado de segurança individual e coletivo, mandado de injunção individual e coletivo e a ação popular. Certo? Então a gente já sabe onde a gente está, a gente já sabe do que a gente vai falar e a gente vai falar só deste carinha aqui hoje, do habeas corpus. Muito bem? Todo mundo está feliz? Sim, né? Que bom. Então vamos lá, ó. Posso apagar aqui? Apaguei. Aspectos históricos. E antes que você torça o nariz, eu já trouxe uma questão na sequência para você ver que isso aqui cai em prova, tá? Então eu quero você com a melhor preparação possível sobre esse tema. Então os aspectos históricos do habeas corpus. Primeiro ponto. É sem dúvida o remédio constitucional mais antigo. Na estrutura jurídica do Brasil, foi o primeiro remédio constitucional que surgiu, ok? Fora do Brasil, no âmbito internacional, tem registros de habeas corpus, da existência do habeas corpus, mesmo antes da Magna Carta Libertatis de 1215. E daí na Magna Carta ele é consagrado expressamente. Só que lá na Magna Carta ele não foi concebido como sendo um remédio constitucional, um remédio, uma ação de impugnação específica para a proteção da liberdade de ir e vir. Lá na Magna Carta ele tinha uma relação mais íntima com o devido processo legal. Ok? Isso aqui já tem uma chance mais rara de cair, digamos assim. Mas é importante falar. Muito bem, Brasil. Isso aqui sim já tem maior relevância. Primeira previsão no Brasil. Código Criminal. Professor, mas nós só temos Código Penal. Mas tinha Código Criminal de 1832, tá? Então, ó, primeiro, Constituição de 1824, calma aí, para tudo e olha para a tela aqui, ó. Não tinha previsão, sacola, cor, não tinha previsão de habeas corpus, ok? Então, a Constituição Imperial de 1824 não tinha previsão constitucional do habeas corpus. A primeira previsão legal e não constitucional foi no Código Criminal de 1832. Tudo bem? Tudo bem. Muito bem, ó. Aspectos importantes e interessantes para resolver questão de prova. Lá no Código Criminal de 1832 não tinha a associação expressa do habeas corpus também à liberdade de ir e vir, à liberdade de locomoção. Ele era um remédio ainda não constitucional, né, previsto no Código Criminal para a proteção contra o abuso de poder ou ilegalidade cometida pelo poder público. Tudo bem? Tá lá no Código Criminal de 1832. Muito bem, o que mais que eu ia falar? Desde o Código Criminal de 1832, já não se exigia para manejar o habeas corpus, para ingressar com o habeas corpus, grandes formalidades e nem a subscrição por advogado. Ok? Então não é coisa nova, tá? Se isso cair na prova, saiba que não é coisa nova.
Tudo bem? Podemos prosseguir? Beleza. Próxima Constituição foi a Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, que trouxe a previsão expressa do habeas corpus nos mesmos moldes, como sendo um remédio para a proteção contra o abuso de poder, ilegalidade ou abuso de poder cometido por autoridade pública. Foi com base nesta Constituição aqui que surgiu, capitaneada por Rui Barbosa, a chamada doutrina brasileira do habeas corpus, ok? O que era a doutrina brasileira do habeas corpus? Na falta de outros mecanismos céleres e judiciais e constitucionais para a proteção de outros direitos, utilizava-se o habeas corpus no final do século XIX, 1891 para frente, início do século XX, 1901 e seguintes, como remédio para tudo, tá? Como paracetamol no posto de saúde, ok? Então, na falta de outros remédios, se utilizava o HC para tudo, inclusive para as hipóteses que hoje a gente conhece como sendo hipótese de mandado de segurança. Beleza? Muito bem. Com base nessa doutrina do habeas corpus, ampliou-se o objeto do habeas corpus para abranger outras questões que não fossem a liberdade de locomoção. E a isso foi chamado de doutrina brasileira do habeas corpus. E se perguntar quem foi o precursor foi Rui Barbosa. Tudo bem? Muito bem. Com base nessa prostituição, digamos assim, do HC, surgiu a necessidade de criação de um outro remédio constitucional que veio na Constituição. Opa, eu quero cor, né, filho? Que veio na Constituição, na próxima Constituição de 1934. E daí, com inspiração nessa doutrina, em 1934 foi criado ao lado do HC o mandado de segurança. Tudo bem? É o que interessa? É o que mais interessa para nós. Professor, mas isso nunca vai cair em prova. Então tá aqui, ó, uma questão, salvo engano, da CESP, tá? De múltipla escolha, que está na sua tela para a gente resolver junto. Marcante na evolução histórica da proteção dos direitos fundamentais no constitucionalismo brasileiro foi a construção interpretativa levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal em torno do significado do Instituto do habeas corpus, sob a vigência da Constituição de 1891. Tal orientação jurisprudencial, chamada de doutrina brasileira de habeas corpus, consubstanciou a principal fonte de inspiração do mandado de segurança, writ. Isso aqui, ó, é uma expressão, tá? Não é em inglês isso aqui, tá? Isso aqui é em latim, então não é right que se fala, tá? É writ. Introduzir, isso aqui é uma expressão que eu estava dizendo, uma palavra que significa, que tem oh meu Deus, uma aplicação, uma utilização em todos os remédios constitucionais, tá? Se usa para HC, se usa para mandado de segurança, então vocês vão achar muitos julgados fazendo referência a essa forma aqui. Introduzido no ordenamento jurídico brasileiro a partir da Constituição Federal de 1934, certo ou errado? Foi o que a gente acabou de falar, né? Então ele está pedindo a alternativa certa? Está pedindo a alternativa certa. Vamos marcar aqui, só que como em concurso público a gente não pode se precipitar e ficar muito animadinho com a letra A, a gente vai ter que resolver as outras, tá? Isso é uma dica que já fica para você que está se preparando, que você não pode simplesmente se encantar de cara com a letra A, não significa que ela nunca vai estar certa, mas a gente tem que conferir. Vamos lá. B. Reconhecia a legitimidade, a Constituição Federal e a doutrina brasileira do habeas corpus, reconhecia a legitimidade do uso do habeas corpus em face de lesão ou ameaça a qualquer dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados? Não era a qualquer, né? A utilização do HC era com base, era para proteção de violação de direitos, de lesão ou ameaça de direito, é isso que eu quero, com abuso de poder ou ilegalidade do poder público, ou quem faça às vezes de autoridade pública. Então temos direitos fundamentais aqui que não necessariamente têm essa característica. Então tá errado.
Foi inspirada nos ideais do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo é coisa de agora, tá? De Constituição Federal de 88 para frente, do segundo pós-guerra. Então, pelo menos a partir de 1950, 45, é que se começa a falar dos desenhos, do início do neoconstitucionalismo. Nós não estamos lá em 1891, então tá errada. Reconhecia a legitimidade do uso de habeas corpus em face de lesão ou ameaça a outras liberdades individuais, até aqui correto, muito embora o texto constitucional original limitasse expressamente o alcance do writ apenas à liberdade de locomoção. O texto constitucional, como a gente falou, tá? A gente acabou de falar isso, não tinha essa limitação lá. Então ele previa o habeas corpus como uma ação de proteção contra a ilegalidade ou abuso de poder cometido pelo poder público ou quem fizesse as suas vezes. Então não havia essa limitação, essa correlação, babei, essa correlação com a liberdade de locomoção. Então essa aqui seria a que mais deixaria você em dúvida, com certeza, não está aparecendo lá na tela, mas eu risquei. Mas eu te digo, e já te disse, que ele não tinha essa limitação na Constituição Federal de 1891. E caracterizou-se fundamentalmente por dotar o habeas corpus, ainda que sem base normativa, de elevado nível de informalidade processual, dispensando a exigência de representação por advogado devidamente constituído e reconhecendo a legitimidade de concessão ex officio pela autoridade judicial. Então aqui ele fala que não tinha base normativa para isso, então tinha base normativa para isso desde o Código Criminal de 1832. Professor, não é que cai mesmo. Tô te falando, querido. Cola no pai que você brilha. Segunda, denomina-se doutrina brasileira do habeas corpus o entendimento atual do STF, reunido em diversas súmulas acerca da aplicação e cabimento desse instituto, certo ou errado. Doutrina brasileira do habeas corpus é coisa antiga, tá? Final do século XIX, início do século XX, que permitia a utilização do habeas corpus para a proteção do indivíduo contra abuso de poder e ilegalidade cometido pelo poder público. Então a questão está errada, né? Muito bem. Todo mundo está feliz? Que bom. Vamos lá. Base normativa atual do habeas corpus na nossa Constituição Federal de 88. Agora demos um salto e viemos para a Constituição Federal de 1988, inciso 68 da sua Constituição Federal. Tá lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer. Me dê um marca-texto, por favor. Sempre que alguém sofrer, nós já vamos destacar o que nós temos aqui, ó. Ou se achar ameaçado de sofrer o quê? Violência ou coação em sua liberdade. Liberdade de locomoção. Por quê? Por ilegalidade ou abuso de poder. Ilegalidade ou abuso de poder. Muito bem. Daqui a gente pode tirar algumas características. Primeira delas, o habeas corpus pode ser repressivo. Isso vai se dar quando? Quando alguém sofrer a ilegalidade ou abuso de poder relacionado diretamente. E agora nós já estamos falando da limitação ao habeas corpus como com a liberdade de locomoção, liberdade de ir e vir. Quando alguém sofrer, ou ele pode ser preventivo, quando alguém estiver ameaçado de sofrer. Ameaçado de sofrer. Tudo bem? Para que eu vou olhar? Eu vou olhar para o ato que eu digo que a pessoa que eu aponto como paciente está impugnando, está imputando a pecha de ilegal, de abusatório, né, abusivo, em relação à liberdade de locomoção. Se esse ato coator, ou pelo menos apontado como coator,
é um ato que já aconteceu, já há a restrição efetiva, você já sofreu a restrição à sua liberdade de locomoção indevida, de maneira abusiva, este HC vai ser repressivo, porque a ilegalidade, o abuso de poder já aconteceu. Agora, está em vias de acontecer, há fundado receio de que realmente vai acontecer e é ilegal, é abusivo, aí eu tenho um HC preventivo. Eu dei um exemplo numa aula que a gente teve aqui recente, né, que foi ao vivo para vocês aí no YouTube, em relação à mulher que está grávida e essa gravidez coloca em risco a vida dela, tá? Então é uma hipótese do Código Penal em que é permitido no Brasil a realização de aborto, ok? Ok. Ela precisa de autorização judicial? Ela não precisa de autorização judicial, mas está com medo de ser presa. Ela poderia entrar com qual remédio constitucional? Ela poderia entrar com um HC preventivo para que fosse expedido um salvo-conduto para que ela pudesse praticar o aborto sem que sofresse qualquer tipo de consequência legal. Tudo bem? Então é antes da prática. Neste caso, a gente poderia entrar na discussão acerca da possibilidade ou não de haver interesse de agir, né? de realmente ter a existência de uma ilegalidade iminente, de uma ameaça à liberdade dela, porque, em tese, não teria prova de ninguém querendo prender ela por causa disso, certo? Porque ela está dentro de uma hipótese que a própria lei permite, certo? Mas isso seria uma outra discussão, é só para você entender o momento de ajuizamento e a forma que assume o HC. O HC pode ser repressivo ou pode ser preventivo. Tudo bem? Muito bem. Segundo ponto, ele protege, se vier na prova, tá? Eu vou colocar assim, ó. Sim. Se vier na prova, só que ele protege a liberdade, tá certo ou errado? Tá errado, né? Por quê? Porque liberdade é gênero. E aqui dentro desse gênero a gente tem um monte de espécies. E a espécie que a gente está trabalhando aqui é a liberdade de locomoção. Liberdade, tem a liberdade de culto, de crença, liberdade de manifestação e expressão, tem uma liberdade jornalística, liberdade de imprensa, uma série de liberdades, liberdade de informação, que é protegida pelo habeas data. Então nós temos um monte de liberdades, mas a única que é protegida efetivamente pelo HC é a liberdade de locomoção, ok? Então, ó, liberdade de locomoção. Terceiro ponto a ser destacado só da base legal que a gente está estudando é a ilegalidade ou abuso de poder. Note você, ilegalidade, abuso de poder. Note você que ele não fala que tenha que ser de autoridade pública, tá? Ele pode ser tanto de autoridade pública quanto privada. Professor, quando que ele vai ser de autoridade privada? De fato, a grande maioria dos casos práticos que a gente vai ter é o habeas corpus como um ato de autoridade pública, né? Porque é quem tem o poder, a coerção estatal para restringir a liberdade das pessoas, efetuar prisões, manter as pessoas encarceradas, certo? Então, quem limita a liberdade de ir e vir como regra é, de fato, o poder público. Mas os exemplos que vêm nas autoridades em relação à autoridade privada, sempre, e se vier na prova vai vir esse, está relacionado ao hospital, né? A pessoa manter o outro no hospital de maneira indevida, hospital, internação forçada, né? Daí não precisa ser um hospital público, pode ser um hospital internação forçada. Tá, tem uma questão interessante aqui que diz respeito à natureza jurídica do HC. Por quê? Porque o HC é apontado como sendo um remédio constitucional de natureza penal, correto? Correto. Só que ele não é utilizado só em casos penais, né? Ele tem uma previsão específica no Código de Processo Penal, ele tem essa característica de estar relacionado com a restrição da liberdade das pessoas, mas ele também pode, como no caso do hospital aqui, ser relacionado a situações que não são penais, necessariamente, poderiam ser, como cárcere privado e tal. Mas nós temos a previsão dele também no artigo 114 da Constituição.
O 114 da Constituição trata da competência da Justiça do Trabalho. E vocês sabem, melhor do que eu, que a Justiça do Trabalho não possui competência criminal. Então este HC, previsto para a competência da Justiça do Trabalho, é um HC que era apontado para a hipótese de prisão civil por dívida decorrente do depósito infiel, do depositário infiel. A prisão do depositário infiel num processo trabalhista. Seria possível manejar um HC e a competência seria da Justiça do Trabalho. Acontece que você sabe, né, que de acordo com a súmula vinculante 25, se não me falha a memória, a prisão do depositário infiel é inconstitucional. Não, ela não pode ser aplicada no direito brasileiro porque ela é inconvencional, é a palavra que eu quero. Ela é constitucional, mas a ela temos a restrição do Pacto de São José da Costa Rica, que o Supremo atribuiu status supralegal e, portanto, não é admitida mais no Brasil a prisão do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. E observe você, na súmula vinculante 25, que o Supremo não fala de inconstitucionalidade, né? Porque a Constituição prevê expressamente esse tipo de prisão. Ele fala que não é admitida no Brasil, e não é admitida no Brasil. Então foi esvaziado o conteúdo deste HC aqui na Justiça do Trabalho. Tudo bem? Ah, professor, mas cabe HC no caso de prisão civil do pagador de alimentos, do cara que deixa de pagar a pensão alimentícia? Cabe HC, cabe sim. O que não pode neste HC do devedor de alimentos é ele querer demonstrar a escusa, né? Porque o devedor de prestação inexcusável de natureza alimentar. Então ele tem que poder pagar sem que nada tenha acontecido de diferente na vida dele e não pagar, certo? Daí ele vai preso. Tá entendido isso? Tá me acompanhando bem? Beleza. O que ele não pode no HC é querer provar. Ah, vim aqui para demonstrar que eu tinha por que não pagar. O meu motivo de não pagar. Isso aí ele não pode. Tá? Por quê? Porque demanda dilação probatória. E remédio é coisa que você quer resolver rápido. Você está com dor de cabeça, quer tomar um remédio e passar logo. Beleza? Então é isso. Tudo bem? Estamos todos bem até aqui? Espécies. Tá lá, ó. Acabei de falar. Preventivo, que também é chamado de salvo-conduto. E, na verdade, quando você concede um HC preventivo, você expede o salvo-conduto. Exemplo que era muito mais constante antes. Agora a gente não está tendo tanto, né? Os caras instalavam uma CPI, né? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito com um objeto determinado de investigação e de forma temporária, né? Ela pode ser formada tanto no âmbito da Câmara dos Deputados, como no âmbito do Senado Federal, como nos dois juntos. Beleza? Beleza. A CPI tem os poderes próprios de autoridades judiciais, de investigação próprios das autoridades judiciais. Então, eles podem intimar pessoas para virem prestar depoimentos, ok? Tanto na qualidade de investigados, quanto na qualidade de testemunhas. Quando eles chamam essas pessoas para virem na qualidade de investigados, a pessoa tem todas as garantias inerentes ao investigado. Quais são elas? Os direitos de não produzir prova contra si. Dentre estes direitos, temos o direito ao silêncio. Tudo bem? Professor, por que você está divagando? Porque tudo isso tem relevância para a sua prova, né? Tudo isso é material a mais que eu estou fornecendo para você em uma aula só. Então tá lá. CPI convocou um investigado, ele chega diante da CPI, ele tem que ser advertido do seu direito a permanecer em silêncio. Ok? Ok. Se o cara é convocado como testemunha, a testemunha, em regra, não tem direito ao silêncio. Por que em regra? Porque ele é obrigado a dizer a verdade sobre o que souber. Ele não pode nem calar sobre o que ele souber. Então ele é obrigado a dizer tudo que ele sabe sobre o que ele for perguntado, sob pena de cometimento do crime do artigo 342 do Código Penal, que é o crime de falso testemunho. Estamos juntos? Estamos juntos. Muito bem. Então você chama uma testemunha, ele precisa falar. Só que o que a CPI fazia? Chamava um investigado e colocava um rótulo de testemunha nele, para ele ter que falar a verdade. E o cara queria ficar em silêncio, porque ele sabia que era uma jogada, digamos assim, e ele entrava com HC preventivo, certo? Para poder ficar em silêncio e não produzir prova contra ele mesmo. Porque aquela a eventual obrigatoriedade de responder aquelas perguntas poderia levar ele a ser preso. Em flagrante, inclusive. Entendido? Muito bem.
Então, o HC preventivo gera expedição ou também é chamado de salvo-conduto. O repressivo é quando já foi praticado o ato tido como coator, e eu sempre falo tido como coator porque a maioria dos HCs não dão em nada, né? A pessoa diz que está sofrendo uma ilegalidade ou abuso de poder, mas o HC não é provido, ele é improvido, a maioria. Então não é um ato efetivamente coator, ele é simplesmente chamado pelo paciente ou pelo impetrante de coator. Tudo bem? Punições disciplinares militares. Aqui eu trouxe para você a ressalva estabelecida no artigo 142, parágrafo 2º, que estabelece que não cabe HC em relação às punições disciplinares militares. Tá, professor, não cabe nunca. Nunca é muito tempo, né? Até minha filha fala isso. Então, as punições disciplinares militares, elas podem ter dois aspectos. Um aspecto material e um aspecto formal ou procedimental. O aspecto material é o mérito da decisão. Mérito. O que isso significa? Significa que você não pode dizer se o cara cometeu ou não aquela infração disciplinar militar. Então, por exemplo, recruta chegou no quartel com o cabelo sem cortar. É uma infração disciplinar militar? É, por incrível que pareça. Então o cara tinha que ter cortado o cabelo, não cortou. Em relação ao mérito, não estava curto o suficiente, não se pode o judiciário entrar nesse mérito. Tá? E é por isso que se veda HC e daí não cabe HC nesse ponto. Mas em relação à formalidade, ao procedimento, se a lei militar que prevê a infração disciplinar estabelece um determinado procedimento, uns limites procedimentais, aí em relação a esses limites procedimentais. Então, por exemplo, infrações disciplinares. A pena máxima de prisão, que é combinada nesses casos, é de 30 dias, certo? Se o cara fica preso 60 dias porque deixou de cortar o cabelo ou porque apresentou o coturno sem engraxar, isso é um limite procedimental que está sendo transposto e vai poder ensejar o ajuizamento, a impetração, que é a palavra correta, de um habeas corpus. Beleza? Deu 32 minutos aqui do meu tempo, eu vou fazer uma pausa aqui e eu volto, né? Opa! E eu volto com o restante dessa aula sobre habeas corpus para você. Eu não sei o que está acontecendo aqui, né? As luzes estão apagando, mas tudo bem. Mas nós vamos terminar numa próxima aula esse conteúdo aqui de habeas corpus. Tudo bem? Valeu, um grande abraço.